Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, o Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 6 de agosto, nós estamos recebendo, com muito prazer, a secretária municipal de Assistência Social da Prefeitura de Santos, a assistente social, Rosana Russo, e o colega jornalista, o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, dos jornais e sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Renda da classe média cresce 50%. Na Folha de São Paulo, Força Tarefa investigará 45 inquéritos de trens e metrô. No Estadão, Ministério Público apura se cartel do trem enriqueceu servidores. No Santa Portal, bancários paralisam atividades em protesto nesta terça-feira, dia 6. No site do Boc News, o movimento de consumidores nas lojas cresce 0,2% em julho. No G1 Santos e região, suspeito de matar empresário em Guarujá é preso. E no portal da UOL, após denúncia, a Promotoria de São Paulo reabre 45 inquéritos sobre metrô e trens. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, no atendimento à população que vive nas ruas, é uma das tarefas mais difíceis, mais complexas, entre aquelas que são atribuídas ao poder público. Centenas de pessoas vivem nas ruas em Santos, nas cidades da região metropolitana da Baixada Santista e em todo o país. É um desafio enorme para os assistentes sociais e os chamados educadores de rua. É um problema que precisa ser resolvido de forma integrada. E, nesse sentido, aqui na região, caberia um pacto metropolitano entre as cidades da região da Baixada Santista, cabendo a cada prefeitura cuidar de seus moradores, de seus munícipes e não transferindo tamanha responsabilidade. Cabe, portanto, ao CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, por meio de seu braço executivo, a Agência Metropolitana, cuidar desta questão de uma forma integrada para que possamos, pelo menos, minimizar esse gravíssimo problema que afeta a todas as cidades da Baixada Santista. No programa de hoje vamos tratar dessa questão, entre outros temas relevantes relativos à assistência social em Santos e na região. Mas tudo isso assim que a Paula apresentar as informações relativas à previsão do tempo para hoje e também o movimento de balsas e estradas. Paula. O sol voltou a brilhar nesta terça-feira, dia 6 de agosto. E a boa notícia é de que a previsão de sol permanece durante toda essa semana. A temperatura sobe um pouco e varia entre 14 e 26 graus em São Vicente. E a tábua das marés. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo entre os quilômetros 16 ao 10 no trecho de Planalto. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x3, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem em sentido litoral. O trecho de Serra da Anchieta Sul está interditado desde a tarde de ontem porque está em obras. A previsão é de que seja liberado no fim da tarde desta terça-feira. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe questionando os nossos convidados do programa de hoje. São 8 horas e 10 minutos, este é o Jornal em Foque. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Bom dia, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 6 de agosto. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, a secretária de Assistência Social do município de Santos, Rosana Russo, e o colega jornalista, professor e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E agora nós vamos assistir a reportagem de hoje que trata sobre o Santos Novos Tempos. Paula. O prefeito de Santos anunciou obras que devem acabar com os alagamentos da entrada da cidade, assim como em 3 bairros da Zona Noroeste. Os trabalhos devem começar agora em agosto. Vamos acompanhar na reportagem de Tatiana Marques. O céu nublou, começou a chover, o coração... Fica a 1000, a 1000 por hora. E tem motivos. As ruas de alguns bairros da Zona Noroeste em Santos não conseguem dar conta da vazão das águas e inundam com a maior facilidade há anos. E enche demais, viu? Até pra gente passar a pé é um sacrifício. E de carro, principalmente. Eu mesmo tive um prejuízo. Nesse aqui eu gastei R$800 por causa da enchente aqui. Inclusive a água também já entrou onde o senhor trabalha. Com certeza. Bastante vezes, quase todo ano. Com o Salão Nobre lotado, o prefeito anunciou investimentos para a área. É a primeira etapa do programa Santos Novos Tempos. A princípio, os trabalhos vão ser realizados em 3 bairros. O prefeito garantiu que com as obras não vão mais haver alagamentos, principalmente na entrada da cidade. Consiste na construção de estações elevatórias, comportas, bombas que vão fazer com que a água possa escoar para o rio, ao invés de ficar nas ruas. Nessa primeira fase, em 3 bairros da cidade, o Sabuó, Rádio Clube e o Jardim Castelo. Um investimento de R$137 milhões. Podemos dizer que depois da conclusão dessas obras, a Zona Noroeste será um lugar da cidade ainda melhor para se viver. Cerca de 120 mil pessoas devem ser beneficiadas diretamente. A primeira etapa do trabalho deve começar agora no mês de agosto. Outras 2 fases estão programadas. Temos recursos garantidos para a segunda fase e a nossa expectativa é no próximo ano começar a segunda fase do programa. Quanto à terceira fase, nós estamos ainda viabilizando os recursos que são necessários para que essa obra possa ser executada.
Muito bem, aí está a reportagem, importantíssima notícia, essa dos Santos Novos Tempos, que vai por fim a um problema crônico na zona noroeste da cidade, que é a questão das enchentes, na sua segunda fase, já que a primeira é a questão habitacional. Interessante registrar também que esta cerimônia, presidida pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, reuniu 3 ex-prefeitos da cidade. Ex-prefeito Papa, o ex-prefeito Beto Mansur e a ex-prefeita Thelma de Souza, mostrando bem o entendimento entre as lideranças políticas da cidade, todas que contribuíram decisivamente para a viabilização desse projeto Santos Novos Tempos, que foi iniciado na gestão anterior. Secretária, importante para a cidade que a Zona Noroeste resolva definitivamente esse problema seríssimo que a acompanha há décadas. Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Sim, é bastante importante porque a gente está falando de uma camada da população que é mais vulnerável. Sim. E a gente só consegue um desenvolvimento amplo no município se a gente pensar em resolver essas situações de desigualdade. Muito bem. Humberto Chalub, como é que você vê essa notícia, o início aí das obras do Santos Novos Tempos, no que tange a drenagem, ou seja, resolvendo o problema, inclusive, das enchentes? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, secretário, bom dia, telespectadores. Eu acredito que é um passo extremamente importante para a cidade, porque resgata uma região que há muito tempo sofre com as enchentes. Infelizmente, o Saturnino de Brito, quando fez os projetos do canal, não imaginava que a cidade pudesse crescer para a Zona Noroeste. E fez os canais só na parte da Zona Leste. Então, eu creio que esse momento vai ser histórico para a cidade, porque resolve uma questão relevante, principalmente porque o Santos Novos Tempos não inclui somente as obras de combate às enchentes, né, de drenagem, mas também habitacionais. Sem dúvida. Creio que existe uma população que mora ali naquela região de manguezais, que ocupou regiões de manguezais, na casa da Vila Gilda, todo aquele entorno, que vão poder, enfim, ter uma opção de uma moradia melhor, de viver com mais dignidade, e é uma área de desenvolvimento que a cidade ganha, creio, muito importante, porque nós vemos que esse lado da ilha já está completamente adensada, a gente vê os espigões aí cada vez em maior número. Creio que vai ser uma opção muito relevante para a cidade, para quem quiser morar num bairro, às vezes, mais tranquilo, mais aprazível. Eu acho que no futuro a Zona Noroeste vai ser muito valorizada por causa disso. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, secretária, mas o tema hoje é assistência social. A senhora é secretária municipal, enfim. Eu, no início do programa, abordei a questão do Pacto Metropolitano, uma proposta no sentido de que a região metropolitana cuide, de fato, desse problema gravíssimo que afeta a população que vive nas ruas. A senhora acredita na possibilidade de um pacto metropolitano onde cada prefeitura cuidasse, de fato, verdadeiramente, dos seus moradores, dos seus munícipes, não transferindo responsabilidade, que a gente sabe que muitas vezes é o que acontece? Você acredita nisso? Sim, acredito. Acredito que através do diálogo a gente pode construir essa questão desse olhar metropolitano, desse cuidado metropolitano para as pessoas que estão em situação de rua. Eu acho que esse é um jeito ético de fazer política, né? Eu estruturo o meu município. Primeiro, eu admito que eu tenho um problema, né? Isso não é fácil, a gente admitir uma questão complexa, uma questão que é resultado de uma série de faltas, de vulnerabilidades, né, que a gente tem em todos os municípios, no país como um todo. Então, eu admito que eu tenho um problema, eu estruturo os meus serviços para resolver o problema e eu trabalho integralmente, porque a gente sabe que essa população, ela circula entre os municípios, em busca de oportunidade de trabalho, ou em busca de um serviço que ela sabe que existe neste município e não existe nesse, né? Ou muitas vezes o próprio município encaminha para os outros porque entende que naquele momento ele não está preparado e o outro está mais preparado para enfrentar o problema. Eu acho que é só regionalmente mesmo, só no âmbito metropolitano que a gente vai conseguir enfrentar e depois que resolver a questão no âmbito metropolitano, ampliar, porque nós temos muitas pessoas que vêm de São Paulo também. Sim. Essa é uma questão que eu acho que cabe a cada município, né, o Condesb, cuidar disso, quer dizer, seriamente, né, Humberto? Porque senão você transfere para o município, leva para lá, tem aquelas famosas imagens dessas peruas combis que vêm com pessoas que são largadas aqui, acolá, ou seja, é até uma atitude desumana. Né? E as cidades que oferecem o maior serviço acabam sendo penalizadas.
É basicamente o que acontece na saúde, né? Quer dizer, as cidades que têm boa infraestrutura, como o caso de Santos, né? Quer dizer, uma estrutura para atender a população local, acaba sendo obrigada por uma questão de humanidade a atender toda a região metropolitana. E isso é uma realidade que há muito tempo a gente enfrenta. Agora, secretário, eu queria colocar uma questão. Na última conferência que foi realizada, né? Agora nesse final de semana, sim, né? Ficou estabelecido 3 propostas aí, que eu acho que foi o extrato do que foi discutido, né? Que eu acho que a mais importante foi a questão do crescimento do orçamento da área de assistência social. Praticamente vai dobrar os recursos que hoje estão estimados em do orçamento pequeno, né, de 40 milhões anuais, né, diante das outras pastas, né, e a senhora provavelmente terá um orçamento aí dobrado o ano que vem. Quais são as perspectivas diante desse aporte de recursos que serão feitos, aí do crescimento do orçamento? Como é que a senhora pretende administrar isso? Quais são as ações principais que a pasta terá, por exemplo, a partir do próximo ano, com a possibilidade de ter mais recursos para atender essa população que hoje habita aí nas praças da nossa cidade? Nós temos que ampliar e qualificar a nossa abordagem social, nós temos que ampliar também o número de vagas nos acolhimentos, nós temos a questão da capacitação dos trabalhadores, porque tem que ser uma capacitação constante, não é fácil trabalhar com esse público. Esse público tem mudado de característica, a população de rua que nós temos hoje não é a mesma que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás. Então, com relação a... nós precisamos de um abrigo exclusivamente... O que mudou basicamente nesse perfil de população de rua? Olha, antigamente, população de rua, você poderia falar num público-alvo da assistência social, porque a gente estaria falando em vulnerabilidade socioeconômica, em desemprego. Hoje, a situação é muito diferente. Nós estamos falando prioritariamente de questões de saúde. Álcool, drogas, transtornos mentais, o crack... Então, hoje o problema, podemos dizer assim, é muito mais da área da saúde do que da área da assistência social? Sim. Há necessidade de uma política integrada, enfim, um trabalho conjunto? Sempre há, sempre há. Se a gente for pensar em todos os problemas mais complexos, né, do município, sempre tem que ter uma intersetorialidade, né? Hoje, eu consigo enxergar que a abordagem... A primeira abordagem seria o foco mais na área da saúde, porque nós estamos falando da doença, claro, né? E, posteriormente, quando isso tivesse equacionado, né, ou então numa situação que essa doença tivesse, vamos supor, que podendo ser tratada ambulatorialmente, aí sim teria assistência social e saúde integrado, porque aí eu passo o dia nos acolhimentos, me qualificando, eu posso fazer uma questão no trabalho de inserção profissional, mas eu tenho o atendimento paralelo à saúde. Mas em determinados momentos, nas situações mais graves, eu preciso de uma internação, eu preciso de um acolhimento que é da área de saúde. Agora, secretária, como é que os seus funcionários, os funcionários da Secretaria da SES, da Secretaria de Assistência Social, lidam hoje com essa nova realidade? Porque eu imagino que o pessoal da Secretaria é o pessoal da linha de frente. É o primeiro contato, e não é o pessoal da saúde. O pessoal da saúde normalmente acompanha. Como é que é lidar com um público cujos problemas são mentais, são relativos a álcool, a drogas, enfim, problemas de saúde? Então, nós incluímos, desde o começo do ano, nós incluímos nas nossas equipes de abordagem social profissionais da saúde, enfermeiros, justamente para fazer esse primeiro diagnóstico e para dar o encaminhamento correto para essa pessoa. Então, toda abordagem é voluntária. Então, a pessoa decide se ela quer ir ou não. E quando a pessoa está numa situação muito vulnerável em termos de saúde, aí essa pessoa, ela é encaminhada para a área de saúde, muitas vezes para o pronto-socorro, porque ela está numa situação que tem que ter crítica, um cuidado imediato, né? Então, nós temos tentado fazer essas parcerias, né? Trabalhar intersetorialmente para poder dar para a pessoa o atendimento que ela necessita. Não adianta eu tentar abordar uma pessoa que está numa situação crítica de uso de álcool, drogas, ela vai permanecer nos abrigos da assistência social temporariamente. Quando bater a fissura, como o popular, né, o dito popular, aí ela vai voltar para a rua. Muitas vezes ela vai para tomar um banho, para se alimentar,
mas volta para a rua. Ela volta para a rua porque os acolhimentos são abertos, né? A gente não pode ter acolhimento fechado. E a senhora acredita que, por exemplo, à medida que o município melhora a situação de atendimento, não pode acontecer a questão que o Chico bem colocou no começo, de a cidade se transformar um polo de atração de mais moradores de rua em função desse atendimento melhorar? Então, mas eu acho que a gente não tem para onde fugir. Eu acho que a gente tem um público que está aí, eu acho que uns são munícipes de Santos, outros não são, uns não eram, mas já se tornaram, porque já estão há algum tempo aqui, 2, 3, 4 anos. Eu acho que nós vamos ter que estruturar mesmo toda a rede, e isso a gente vem fazendo, tanto o CRAC é Possível Vencer, por exemplo, ele vem com 19 milhões para o município de Santos, 16 milhões desses 19 vão para a área da saúde. Sim. Então, vem uma série de serviços, de acolhimento, mais consultório de rua. Então, a saúde também está se estruturando, a segurança pública também está se estruturando com câmeras, base móvel, enfim. Eu acho, Chalub, que nós não temos para onde fugir. Nós temos que estruturar a nossa rede e depois esse diálogo metropolitano com os outros municípios. Nós temos que fazer uma política ética, uma política sustentável. Cada município tem que assumir o seu problema. Lógico, é evidente, até por conta de recursos. Não é justo também que o município de Santos, quer dizer, se estruture adequadamente e aí, como disse Humberto, receber, enfim, a população de rua que cabe a São Vicente, a Cubatão, a Guarujá, a Praia Grande. Ou seja, é um problema metropolitano, tem que ser tratado de forma metropolitana. Secretária, há uma estimativa mais recente do número de moradores de rua em Santos? Aí eu li qualquer coisa em torno de 1.000 pessoas, é isso? Não. Nós não temos, com certeza, nós não podemos afirmar. Em março, é o último dado que eu me lembre, mas a gente tem esse dado mensalmente, nós atendemos 830 pessoas em situação de rua, mas muitas vezes nós não conseguimos acessar aqueles grupos Sim. que a gente chama, nós chamamos de cenas de uso de crack, porque muitas vezes representam risco para as nossas equipes. Então a gente calcula que esse número seja maior. Em torno de 1.000 pessoas, portanto. Mas a senhora vai fazer um censo agora, começa um censo, quando começa esse censo? Isso, a gente acredita que no máximo em setembro a gente está realizando esse censo. É a FIP que vai realizar, né? Uhum. A gente está já em conversação, estabelecendo a metodologia. Parece que a Unifesp está realizando um trabalho aqui local, parece que tem um trabalho, um estudo que está sendo desenvolvido aqui na Universidade Federal, aqui em Santos. Então, nós... Tem alguma referência desse estudo, secretário? Não. O primeiro contato que nós fizemos foi com a Unifesp, né, por conta da proximidade, por conta que ela participou da análise dos dados da pesquisa anterior, em 2009, mas a Unifesp não tem disponibilidade nesse momento de realizar um censo por conta de questões acadêmicas, calendário acadêmico, né? E o que a Unifesp está realizando não é um censo, não é uma pesquisa com o morador de rua, né? A Unifesp tem alunos, estagiários nos nossos equipamentos, então são realizadas algumas pesquisas dentro do nosso equipamento. É algo bastante diferente daquilo que a gente vai realizar com o censo. E este censo que a FIP vai realizar para a Prefeitura, ele estará concluído quando? Quando é que a senhora vai ter esse diagnóstico completo para poder aí desenvolver as políticas necessárias para o atendimento dessa população? Então, pelo contrato, eles têm 180 dias para nos enviar o diagnóstico completo, mas eu acredito que até o fim do mês, o fim do ano, novembro, no máximo, começo de dezembro, a gente já tem um diagnóstico que vai permitir que a gente formule políticas públicas mais adequadas, mais direcionadas e mais eficientes para esse público. E também contará com um novo orçamento, quer dizer, um novo orçamento com esse diagnóstico pronto. Então, a partir do ano que vem, políticas públicas novas nesse setor do atendimento à população de rua. Nós vamos para um rápido intervalo, peço a sua licença, secretária, voltamos já com o Jornal em Foque.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Bálsamo Sucupira, alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira, em todas as farmácias Poupa Farma. 8 horas e 32 minutos desta terça-feira, dia 6 de agosto, e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, a secretária municipal de Assistência Social, Rosana Russo, e o colega jornalista, diretor da FAAC, da Unisanta, Humberto Chalub. E vamos agora a uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paulo? Isso, Chico, é a Elizabeth do Marapela e enviou a pergunta através do e-mail je@enfoquecom.com.br, onde você pode enviar também a sua pergunta e interagir com o programa. A Elizabeth, ela faz a seguinte pergunta à secretária Rosana Russo. Quando entrará em funcionamento o Centro de Atendimento à População de Rua na região central da cidade? Este novo equipamento vai resolver o problema dos moradores de rua da cidade? Então, o equipamento ele já está funcionando, ele começou a funcionar segunda-feira. É difícil a gente pensar num equipamento como algo que resolva o problema da situação de rua da cidade, né? Esse problema, a questão da pessoa estar na rua é um problema extremamente complexo. Nós estamos falando, como já nós comentamos aqui, de transtorno mental, de dependência de álcool e drogas, mas o que nós podemos dizer é que esse equipamento é um equipamento que permite que a população passe o dia e passe o dia de uma maneira produtiva, com atendimento psicossocial, com oficinas, com grupos. A Secretaria de Cultura está junto com a gente. É um espaço que a gente vai poder fazer recâmbio, tem acesso à documentação, que muitas vezes essas pessoas perderam a documentação. Nós podemos fazer contato com a família, resgate de vínculos familiares. Então, a gente acredita que é um avanço, mas seria mentira se eu dissesse que é resolutivo. Resolutividade envolve ao lado do albergue. Ao lado do albergue noturno. Ao lado do albergue. É um espaço que nós locamos Deixa eu só acrescentar uma informação importante. Eu fiz a pesquisa do último... uma pesquisa nacional feita pelo Ministério da Ação Social, que foi em 2008 o resultado, acho que fechou, mas mais ou menos, acho que não sei se houve muitas mudanças, até o que eu queria colocar para ver se mudou alguma coisa em relação a isso aqui. Na época, o resultado, inclusive incluiu Santos, a cidade, foram 71 cidades no país, né, excluindo algumas capitais mais importantes, mas de qualquer forma deu um apanhado bem grande do perfil. E dentre as razões para ir da rua, né, desse contingente populacional, a maioria, 35%, se refere a problemas de alcoolismo ou drogas, né? Depois vem o desemprego, que é um fator extremamente também penoso, né? E desavenças com o pai e a família de maneira geral, irmãos e tudo. Então, os 3 principais razões para a ida desse indivíduo à rua são motivadas, em primeiro lugar, pelo alcoolismo à droga, né? Depois pelo desemprego
e, enfim, desavenças com a família. Ainda perdura mais ou menos esse perfil? A senhora acredita que ainda há esse tipo de comportamento? Então, eu acredito que nós temos problemas que são estruturais. Se você pensar em países desenvolvidos, países onde a desigualdade ela é bem menor que a nossa, se a gente pensar nos países nórdicos, por exemplo, você não observa a população de rua. Aí, se você pensar, por exemplo... Mas também não tem o fator clima, secretária? Não tem. Não tem. É questão da desigualdade mesmo. Se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, com a crise, né? Washington tem 6 mil pessoas em situação de rua. Se a gente for pensar no próprio sul da Itália, né? As pessoas em situação de rua também. Então, eu acho que tem uma questão estrutural da nossa sociedade. Nós estamos falando em desigualdade, nós estamos falando em desemprego, ou então em subemprego, porque muitas vezes a gente fala, não, tem emprego. Não, mas nós temos subempregos. Como que eu posso sobreviver, por exemplo, a habitar com um salário mínimo num município que, para morar num cortiço, eu pago R$450? Né? Então, nós temos que pensar que Santos é um município bastante desenvolvido. Acho que a gente tem uma situação privilegiada em termos de Brasil, sexto IDH do país. Aliás, a senhora colocou essa questão do salário mínimo, a pesquisa identificou que a maioria recebe entre R$20 e R$80 semanais. Sim. Quer dizer, é uma realidade bem dura mesmo, né? A pessoa conseguir sobreviver com esse valor. E se você pensar, Chalub, essas pessoas, elas vivem na corda bamba. Né? Quem vive com esse corte de renda, ela vive numa corda bamba. A qualquer momento ela cai. É verdade. Né? Se você perde o emprego, ou se você o aluguel que você não consegue pagar, você está em situação de rua. Então, esse é o problema estrutural. E tem aquele problema que é o pessoal mesmo, né? O quanto eu sou capaz de aguentar minhas frustrações, de aguentar as negações do mundo, de aguentar meus problemas familiares. E aí eu parto para o álcool, eu parto para a droga, muitas vezes um transtorno mental, que muitas vezes advém do álcool ou da droga. Então, daí a complexidade de estar na rua, né? E daí a necessidade da gente trabalhar em conjunto e da gente não poder dizer para a telespectadora, por exemplo, que um equipamento vai resolver o problema. Eu acredito que nós podemos resolver problemas, sim, eu acredito que nós podemos resolver muitos problemas, desde que a gente haja com verdade, que a gente haja com eficiência, com ética, com transparência e principalmente em coletividade. E hoje, só um minutinho, Humberto, esse problema, ele requer muito mais a presença de profissionais de saúde do que propriamente de assistência social. Porque, vejam, transtornos mentais. Agora, temos uma outra realidade também no município de Santos e que se espalha por todo o país, que é a falta de médicos psiquiatras, por exemplo. Nós não temos a falta de médicos psiquiatras. Se a pessoa hoje tiver um problema, um transtorno mental qualquer, e recorrer a um psiquiatra, terá dificuldade para o atendimento. Ou seja, é uma dificuldade adicional. Neste cenário de tantas dificuldades tão complexas, é uma dificuldade adicional. Agora, secretária, se enquadra nesse perfil populacional e as ações? Essa população, por exemplo, esses menores que ficam nos sinais, esse pessoal que atua, principalmente nos sinais da cidade, né? Que a gente vê que são pessoas, às vezes, que são as mesmas, né? Que a gente encontra, quem convive aí na cidade, a gente vê que no Gonzaga tem aquele que está sempre no Gonzaga, no Boqueirão, fica o que está no Boqueirão, né? As crianças que normalmente atuam nos sinais. Pode ser enquadrado como um perfil ou já é um outro tipo de população que também pode ser considerado de rua? Então, nós separamos o público adulto da criança porque a abordagem é muito diferente. Nós estamos agora conveniando uma abordagem específica para a criança e adolescente. E nós temos também um perfil diferente das crianças que estão na rua do que era no passado. No passado a gente via crianças na rua para garantir a sua sobrevivência. Hoje a gente vê crianças na rua não para mais levar dinheiro para os seus pais, mas para ter acesso a questões de consumo e questões que são legítimas nessa fase da vida. Por exemplo, para ir no cinema, para ir ao shopping, para comprar uma roupa de marca. Nós temos mapeadas, nós sabemos exatamente quem são essas crianças, nós temos nome, endereço. Muitas dessas crianças não são do nosso município, nós temos contato
direto, mensal, quinzenal, com o município de origem, os municípios de origem, podendo fazer essa ponte. Agora, aquela pessoa que normalmente, porque a pessoa acaba sensibilizando, né? A população ela tem esse lado aí de querer ajudar, mas ela não sabe como, então ela acaba dando o dinheiro no sinal. Isso é favorável para o processo? É a terra da caridade, afinal nós ensinamos a pátria. Porque fica a caridade fica e a uma liberdade. coisa que ocorreram campanhas recentemente pedindo para que as pessoas não fizessem isso. Essas campanhas continuam, né? Que encaminhassem. Dão resultado? Ou deram resultado, secretário? Então, eu acho que nós temos que continuar, eu acho que talvez a gente tenha que ampliar, talvez a gente não tenha abordado da melhor maneira, talvez a gente não tenha falado tanto quanto deveria ter falado. Outro dia eu parei no semáforo da entrada da cidade, 1h da tarde, e abordei um adolescente. Ele tirou do bolso, contou comigo, R$86 do período da manhã. 1h da tarde. Eu perguntei o que ele ia fazer com isso. Ele falou que ia comprar roupa, né? Ia para casa, ia tomar um banho, almoçar e depois ele ia comprar roupa. É legítimo para um adolescente comprar roupa? Sim, é legítimo, mas a gente tem que favorecer esta maneira de acesso? Não. Eu acho que a gente, negando, a gente educa. Eu quero isso, mas não é tudo que eu quero que eu consigo, ou não naquele momento. Qual é a maneira que eu vou trilhar para conseguir aquilo que eu quero? Não é mais fácil, né? Nunca o caminho mais fácil vai nos levar legalmente, eticamente, aonde a gente... Como é que a senhora vê, então, o trabalho, por exemplo, filantrópico que é feito? Porque a pesquisa, que inclusive coloca essa questão, de que, de certa forma, às vezes o trabalho que foi feito, né, pelas igrejas, principalmente, pelas ONGs, existem algumas ONGs que fazem esse trabalho que, às vezes, o Estado não consegue ter esse papel. Existe realmente um trabalho que é de humanidade, realmente, né? Já é um trabalho humanístico. A senhora entende que isso favorece, ou atrapalha ou favorece esse trabalho? Dentro desse conceito aí de que nós precisamos educar, precisamos... como é que a senhora vê esse trabalho que é feito? Então, eu acho que ele deveria ser feito em conjunto com a prefeitura, porque se eu tenho o grupo que oferece comida na rua, a questão mais pontual, eu satisfaço aquela necessidade mais urgente da pessoa. Sim. E aí a hora que as nossas equipes vão abordar, não é pela alimentação que ele vai conosco, não é pelo frio que ele vai também, né? Então, exige toda uma articulação que é muito mais complexa. Se a gente tivesse... Eu acho muito legítimo a questão da caridade, né? Mas se a gente tivesse esses grupos trabalhando em parceria com a prefeitura, por exemplo, oferecendo alimentação dentro dos espaços da prefeitura, eu acho que a gente poderia desenvolver uma parceria muito mais produtiva. Sem dúvida. Secretária, a senhora fez referência anteriormente à questão dos cortiços, né? O custo de um quarto num cortiço no centro da cidade, na Vila Nova, no Paquetá, na região do Mercado, que também é uma região difícil, carente do Centro Histórico de Santos. Eu lhe pergunto, qual é a política da Secretaria de Assistência Social em relação aos cortiços, aos moradores dos cortiços? Então, nós temos um CRAS ali na região do centro, né, que atende aquela população dos cortiços, e é a questão do corte de renda. Nós temos os programas de transferência de renda e nós temos o acompanhamento familiar também, né, para a questão do acesso aos direitos, a saúde, educação, a questão da qualificação profissional, acesso a cursos de qualificação profissional. Por exemplo, nós temos 2.492 vagas no Pronatec. Então, o encaminhamento dessas pessoas para fazer curso, para que possam se inserir mais qualificadamente no mercado de trabalho, né? Então, é toda uma questão do empoderamento dessa pessoa na situação da renda,
dela, né? E a questão de autoestima, né? De achar que pode conseguir alguma coisa melhor, enfim, a questão do relacionamento familiar é bastante complexo viver num cortiço, claro. né? Você não tem a sua intimidade, privacidade, a própria questão de saúde é complexa, né? Dentro de um cortiço. Pela umidade, enfim. Exatamente, são famílias que exigem muito mais atenção da assistência social. A Secretaria tem ideia de quantas pessoas vivem nos cortiços, chamados encurtiçados, no centro? Mais ou menos, Secretaria? Com certeza a Secretaria sabe, mas eu neste momento não. Eu não consigo te dizer, mas certamente nós temos porque me parece que é um dos problemas gravíssimos de Santos também, a questão dos cortiços. Né? Eu acho que a questão... Que exige providências, no sentido de se tentar mudar aquela situação, aquela realidade. Né? Eu acho que das vulnerabilidades habitacionais, eu acho que o cortiço é a mais complexa. Agora, tem uma questão também relevante, que é pouco perceptível pela população, que é a questão dos carrinheiros, né? Que eles cumprem um papel extremamente importante na cidade, principalmente na questão ambiental, né? Que é uma contradição, um paradoxo, né? Ao mesmo tempo, o que o país se orgulha em ter a maior recuperação de alumínio, ela é motivada por uma carência, porque tem de catador de latinha, né? Então a gente não vê lata jogada no chão, porque na verdade é um paradoxo, porque ele pega a latinha para poder fazer uma renda e muitas pessoas estão conseguindo fazer renda. E o que a gente nota, por exemplo, esse papel do carrinheiro, que é justamente o catatreco aí informal, né? É um trabalho realmente muito relevante para a cidade, que pouca gente percebe, porque ele acaba recolhendo aí os resíduos que as pessoas deixam na rua, né? Ou jogam fora, se desfazem, e acabam dando um fim ambiental, de recuperação, de reciclagem, etc. Não seria o caso aí, por exemplo, de se fazer do poder público intensificar um apoio maior a esse tipo de trabalhador, vamos chamar assim, que ele faz um trabalho informal, normalmente ele fica atrelado a um ferro velho, que às vezes paga muito menos, quer dizer, que vai lucrar também com o trabalho dele. Não seria o caso também, aí dentro desse espírito de se pensar metropolitanamente a região, de se intensificar, realmente dar um apoio concreto a esse tipo de trabalho, para que esse profissional, que a gente pode até chamar assim, possa ter uma melhor estrutura, possa ter um carrinho melhor, porque a gente vê às vezes o pessoal carregando aqueles carrinhos lotados, né, fazendo um esforço danado. Não seria o momento também de se pensar nesse tipo de ação? Sim, nós temos conversado principalmente com a Secretaria do Meio Ambiente, né, porque a gente entende que isso é uma questão por conta da reciclagem. Recentemente a gente fez um cadastramento, né, um recadastramento dos carrinheiros, porque aí tem a questão da CET, a questão do emplacamento dos carrinhos, a questão de saúde, né, tem sérios problemas de saúde, porque a gente também está falando eventualmente do envolvimento com álcool, com drogas. Então, esse é uma outra questão que é intersetorial e que eu entendo que a gente vai ter que enfrentar. Secretário, eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News.
gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 6 de agosto. E hoje nós estamos recebendo a secretária municipal de Assistência Social, Rosana Russo, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub. E vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Paulo. Uma moradora de Santos, secretária, que prefere não se identificar, pergunta se há algum serviço municipal que preste atendimento aos casos de violência doméstica. Nós temos o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele é um serviço especializado, como eu disse, para a questão da violência contra a mulher, contra a criança, o adolescente, enfim, contra o idoso, pessoas com deficiência. Sim. Ele é específico, ele fica na rua Campos Sales, eu já posso pegar o telefone, daqui a pouco eu posso passar. E nós estamos agora pensando rapidamente, nos próximos 6 meses, em abrir um outro serviço desse tipo na Zona Noroeste, que é uma proposta que saiu na última... Do Conselho, né? Conferência Na conferência, o Conselho propôs. E propôs também um CRAS para a área continental. Não tem? Exatamente, não tem. Nós temos um núcleo de atendimento social, mas não é um CRAS. Então, o CRAS seria um equipamento que tem maiores condições Nós temos uma equipe volante daqui do centro que vai à área continental algumas vezes na semana. Mas a área continental está pedindo um CRAS, a gente entende que esse é um pedido legítimo e que a gente vai viabilizar aí ao longo do governo. Tá certo. Só Luiz. Eu queria colocar uma questão. Como é que a população deve agir, no caso, para colaborar para a solução desse problema? Porque sempre se pensa que é a atribuição do Estado, é o dever realmente do Estado, a gente paga imposto para tudo isso. Mas, de qualquer forma, como é que a população poderia estar hoje participando de forma efetiva, né? A senhora colocou bem essa questão que, apesar de a pessoa que tem a filantropia, mas, de certa forma, às vezes ela pode até atrapalhar, porque ela desvia, né, o foco da ação social direta que o governo está pretendendo realizar. E como é que a população deve agir? Por exemplo, a pessoa, eu quero ajudar, como é que ela deve fazer hoje, secretária? Então, eu entendo que essa questão mais pontual de oferecer a comida, oferecer o alimento, muitas vezes, principalmente na orla da praia, né, eles... montar barraca de praia ou carregar o carrinho dos ambulantes, né? Então, a gente entende que essas ações, elas não devem acontecer. Mas a população tem necessidade de ajudar com alimento, com roupa, procura assistência social, que certamente a gente vai constituir parcerias. Né? Por exemplo, nós estamos procurando desde o começo do ano uma entidade parceira para um abrigo de mulheres e crianças em situação de rua. Essas mulheres que sofrem violência doméstica e que resolvem romper o ciclo da violência e vão para a rua com seus filhos, ou então famílias que são despejadas. Nós precisamos de um lugar específico para mulheres, porque é muito diferente o trato com o sexo feminino. Até o momento, nós não conseguimos uma entidade para conveniar com a gente. Há muitas mulheres nessa situação, secretária? Cada vez mais. A maioria do público, as últimas pesquisas falam em 80% mais ou menos do sexo masculino. Mas o número de mulheres em situação de rua vem crescendo. E o que é muito preocupante, mulheres grávidas, usuárias de crack. Nós temos no nosso acolhimento, agora, nós temos 4 mulheres com crianças que passaram por essa situação. Não estão mais vivenciando a situação do crack, estão com seus filhos, os filhos estão bem, né? Mas é um trabalho intenso que a gente precisa implementar. Então, está aí uma parceria que nós precisamos e que nós não obtivemos até agora. Fica aí uma solicitação, portanto, da Secretaria Municipal de Assistência Social, no sentido de que essas ONGs
se juntem à prefeitura, montem uma parceria para atender essas mulheres que estão vivendo em situação de rua. Eu imagino que essas mulheres sejam ainda vítimas de mais violência na rua, não? Sim, sim. A mulher é sempre vítima de maior violência, né? Ela tem, primeiro, que ela é em minoria, segundo, que ela é mais frágil, terceiro, que para utilizar a droga, ela se coloca em situação de exploração, né? Ela engravida e coloca em perigo o seu filho também. A situação da mulher é bastante delicada. Realmente é um problema que a cidade vai ter que resolver. E quando chega o frio, fica todo mundo mais preocupado, né? Fica muito mais sensibilizado com isso. Agora, na sua opinião, essa questão da droga, a senhora, ao exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, foi mais ou menos. A senhora é a favor de que a obrigatoriedade da internação, que essa população realmente seja obrigada a ser internada? A senhora vê isso como uma solução? Ou você acredita que é mais um paliativo? Porque no Rio de Janeiro obrigaram o pessoal a internar e voltaram para outros pontos, né? Em São Paulo se acabou com o local de consumo, mas eles foram para outro espaço. O que a senhora acredita? Na sua opinião, a sua experiência já de centro social de tantos anos? Eu penso que as pessoas que são contra, elas são, na maioria das vezes, eu entendo o pensamento, eu compactuo com isso, no sentido de que você tem que oferecer toda uma série de cuidados, né? A internação, ela é o último cuidado. Então, acho que há um medo muito grande que a gente pule essas etapas todas e vá direto para a questão da internação. Eu, particularmente, penso que quando a pessoa está colocando em risco a própria vida, ela precisa de uma intervenção, vamos dizer, mais incisiva. Claro. Ou quando ela coloca em risco a vida do outro, né? Mas a experiência, inclusive a experiência de São Paulo, a experiência do Cratode, ela mostra que de todas as pessoas que foram internadas, foram muitas, apenas uma foi compulsoriamente. Eu acredito piamente que quando nós oferecemos a ajuda no modelo e na intensidade que a população precisa, e é nesse sentido que Santos vem se preparando, muitas ações estão chegando, inclusive nós fizemos 3 termos de parceria com instituições religiosas, porque a gente entende que muitas pessoas, elas buscam a saída pela fé. Pela então, acredito que quando você tem um leque de opções, e é para isso que nós estamos nos preparando, eu acredito que as pessoas vão sair. Obviamente, tem pessoas que têm um transtorno mental, que têm uma outra condição, e eu acho que para ir para essas pessoas, nós temos que garantir a vida delas. Né? É louvável essa iniciativa, secretária, é louvável, mas resta saber também se o Estado, quer dizer, vale dizer, o poder público, terá capacidade financeira de investimentos para montar e manter um hospital para internação compulsória, internação obrigatória de usuários de drogas, de álcool, enfim, porque falta leito, inclusive, para o paciente previdenciário, para o paciente SUS. Imagine. Tem que se pensar também na questão econômica, que muitas vezes o Estado não tem como responder. Talvez que esses núcleos que se estabelecem de consumo de crack, eles acabam atraindo também. Né? Outras, principalmente jovens, a gente vê hoje muitos jovens, né? E não são só jovens assim, derivados de classe social mais pobre, a gente até verifica que tem famílias assim, que teriam até condições melhores economicamente e tem um filho atraído aí por esses núcleos de consumo de crack, que é uma droga realmente devastadora. Outro problema, né, secretário? Nós não falamos, acho que tem uma parte muito importante nessa questão, que é a questão do tráfico. Né? Nós precisamos enfrentar o tráfico de drogas. Sem dúvida. E essa é uma questão de segurança pública. Né? E, nesse sentido, é preciso que a área de segurança pública, de saúde e de assistência social caminhem juntos, no sentido de buscar uma solução adequada, não, secretário? Exatamente é o que a gente vem fazendo incansavelmente todos os dias. Secretária, nós teríamos muito mais a conversar, mas a senhora sabe, nós somos limitados pelo tempo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Tá certo, secretária. Obrigada. Saúde, muito obrigado mais uma vez pela presença com o nosso comentarista e chegamos ao final desta edição. Amanhã nós estaremos de volta às 8 horas da manhã para mais uma edição do Jornal em Foco. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e o carinho e até amanhã, se Deus quiser.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.